estava assim, ó, 5 pessoas, né? Mas aqui começou a nossa história e Deus foi abençoando. Por isso que o GC, gente, o GC é uma ferramenta poderosa de crescimento. Se você não faz parte de um GC, você não tem noção. O GC, ele nos faz crescer espiritualmente, crescer relacionalmente. Todos nós precisamos de pessoas e de boas companhias para a gente viver o propósito de Deus para a nossa vida. Você cresce, né, o GC é um ambiente onde ministérios são descobertos, porque é um ambiente onde você tem a oportunidade de começar a servir. Eu tenho pessoas que pregam na CB Vida hoje, lá na sede, que quando ela começou a ir no GC, se eu dissesse assim, ó, eu vou orar e no final da minha oração tu vai dizer só amém, tá bom? Ele dizia, não, eu não vou pro GC. De tão tímido que ele era, nem para dizer amém ele aceitava. Hoje ele prega na CB Vida. Por quê? Porque no GC você vai desenvolvendo, é um ambiente muito mais informal. Então tem coisas que só acontecem no GC e tem coisas que só acontecem no culto. É por isso que Atos capítulo 2 vai dizer que a igreja primitiva, a igreja que Cristo começou, se reunia no templo e nas casas. Então o GC é a igreja nas casas, e você cresce também um pouquinho para os lados, porque sempre tem uma comunhão abençoada, um lanchezinho abençoado. Então é um ambiente, e assim começou. Por isso que a gente ama e valoriza tanto o GC. Coloca a foto daqui da CB Vida Porto Velho. Olha aqui a nossa primeira reunião aqui, ó. Isso aqui a gente estava em obra. Você vê que a gente não para, mesmo em obra a gente não para. E aqui foi o primeiro dia que a igreja se reuniu aqui. Não tinha som ainda, o pastor Gleice está ali, não dá muito para ver, né? Mas ele está ali atrás com o violão. E aqui é a nossa reunião. E olha o que Deus já tem feito em nosso meio aqui. Coloca o vídeo para nós. Esse é um vídeo do Passo de Fé da noite, agora da semana passada, semana retrasada. Olha o que Deus está fazendo. Esse aqui é o segundo Passo de Fé que a gente tem na noite. O cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do. Então, não coloque a sua confiança nas ferramentas. O guerreiro era o cavalo, era a lança, era o escudo. Não coloque a sua confiança em suas ferramentas, na sua network, na sua conta bancária, no seu currículo. Não. Continue se preparando, sim. Continue buscando a excelência. Continue buscando o melhor. Mas lembre-se, você precisa depender de Deus. Olha o que ele diz. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Deus tem feito coisas extraordinárias. Além da sede e aqui em Porto Velho, nós somos hoje 6 igrejas no Brasil. Nós temos 2 em Rio Branco. Além da sede, nós temos mais um campus. Temos Ensina Madureira, que fica a 120 quilômetros de Rio Branco. Temos Cruzeiro do Sul, que é a minha cidade natal, que fica a 600 quilômetros de Rio Branco. E temos Rio de Janeiro, né, que fez 1 ano. Esse ano agora vai fazer 2 anos em julho, que também tem crescido, né, e tem expandido para a glória de Deus. Então, você está fazendo parte de uma história que começou, em que eu creio que através de você também vai expandir, vai crescer. Hoje nós temos muitas pessoas que um dia estavam começando, estavam como aquelas pessoas que hoje estão aqui pela primeira ou segunda vez, e hoje são pastores na CB Vida, hoje são líderes, hoje estão no louvor, hoje estão servindo, estão liderando o GC. Então entenda, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para você, para a sua casa e para a sua família nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos voluntários que estão aqui nesse culto de 12:30. Você pode aplaudir o Senhor pela vida deles, porque realmente é algo. Vocês já estão fazendo história, porque o nosso Passo de Fé lá, a gente tem 2 cultos, um às 18h30 e outro às 19h30. E aí a gente agora nesse final de ano deixou um culto só, e a gente está pretendendo voltar agora com o segundo culto, e a gente está pensando em ir para 12:30, né? Se vocês deixarem, a gente vai copiar vocês, para a gente fazer uma experiência, porque a gente viu que deu muito certo aqui, e a gente crê que também lá talvez seja o caminho, porque quando a gente fez os 2 à noite, o segundo termina um pouco mais tarde, e a gente percebeu que não deu muito certo. E a CB Vida, a gente não tem problema nenhum de mudar. Se for para mudar para melhor, a gente muda. Então a gente já está se inspirando em vocês aí para
E eu tenho certeza que Deus vai honrar cada voluntário. A irmã que subiu aqui, eu sei que Deus vai honrar você, mas nós queremos cuidar de você também. Se você precisar de qualquer suporte, procure os pastores, porque nós cuidamos, nós queremos servir quem serve a gente. Se tem algo que agora nós criamos recentemente, vamos implantar em todos os campos, a rede de saúde integral, cuidando do corpo, da alma e do espírito. Tivemos agora sábado o primeiro evento da rede, que foi um treinamento sobre saúde emocional, cura interior, saúde da alma. A gente precisa cuidar não só do corpo, da alma e do nosso espírito. Então, uma das características nossas é cuidar bem dos nossos voluntários. Nós fizemos uma estrutura lá, vamos fazer tudo que tem na série, a ideia é reproduzir nos campos. Uma sala de voluntários que tem cadeira de massagem, tem 2 cadeiras de massagem. Quando eles chegam para servir, tem salgado, tem lanche, tem bolo, tem um freezer de refrigerante, energético, Gatorade, água com gás, água sem gás, para eles se servirem à vontade lá. E eles, então, antes deles servirem a igreja, a gente serve a eles. E tudo isso a gente vai fazer aqui também em nome de Jesus, porque servir é o nosso DNA. Por quê? Porque é o DNA de Cristo. Jesus disse: eu vim para servir, não para ser servido. Com muito amor e carinho. Você que não serve, coloque muito amor nas minhas palavras, mas é que eu quero ver você viver coisas que só acontecem na vida de quem serve. Sabe, quem não serve, não serve. O reino de Deus é um reino de servos. Pastor, mas eu não sei fazer nada. Sabe, deixa com a gente que a gente arruma um lugar para você. Só dá teu nome, teu telefone e tenha certeza que Deus tem um lugar para você servir. E você viu, só em receber e abraçar a voluntária, a outra voluntária já foi uma ferramenta nas mãos de Deus. Às vezes é o teu sorriso, é o teu abraço, é o teu cuidado. Então pode ter certeza que Deus quer te usar, e da maneira que Ele te usa, Ele também te abençoa. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Glória a Deus. É um texto muito conhecido, mas durante essa semana Deus falou de uma maneira diferente comigo nesse texto. E essa é a beleza da Bíblia, que ela se renova a cada dia, né? A gente lê um texto e cada vez que a gente lê, Deus fala de uma maneira diferente. O texto diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você sabia que a palavra no original usada para cansado e sobrecarregado, a origem, a raiz da palavra é burn, e ela está ligada com burnout? Eu, aprofundando esse texto essa semana, eu descobri isso. A palavra cansado e sobrecarregado aqui, ela está diretamente ligada com burnout, que nada mais é do que um cansaço mental, emocional, uma sobrecarga que descanso físico nenhum vai resolver. É lógico que o descanso físico faz parte, mas tem níveis de cansaço, tem naturezas de cansaços que nem a melhor cama King, Super King, King Box vai resolver, porque é na alma. É algo que nenhum equipamento de raio-x vai conseguir detectar. Tem enfermidades, tem níveis de problemas que nós enfrentamos, que você pode ir para aquele PET scan, que acho que é o aparelho que tem o equipamento hoje mais avançado que tem, que ele tira um raio-x do seu corpo por inteiro, mas ele não vai identificar. Por quê? Porque é na alma. Mas nós temos o médico dos médicos, que é o médico da nossa alma, que ele não só consegue identificar, mas como ele também tem a cura. Quem está me entendendo? Amém? Sabe, a gente está num texto diante de um convite que sempre esteve e sempre vai estar de pé. Lembra quando alguém faz um convite para você, aí passa um tempo, tal? Inclusive, a gente vai estar vindo agora uma vez por mês, nós vamos estar aqui, nós vamos começar um período agora de treinamento na nossa igreja. Esse é o ano de crescer, nós vamos estar aqui
dando treinamentos, mentorias, seminários. Uma vez por mês a gente vai vir. E só para você saber, só para você anotar, não precisa você fazer nada, eu amo galinha caipira, né? Então, hashtag fica a dica. Se tiver uma banana junto, então aí fica maravilhoso, né? Então, vamos supor que você fez um convite, o pastor Marquinhos comeu a galinha caipira, eu não fui, não deu certo, aí eu chego para você e digo: e aí, pastor, o convite ainda está de pé? Agora, esse convite que a gente encontra nesse texto é um convite que sempre esteve, está e sempre vai estar de pé. Sabe, todos nós passamos por períodos de frieza no nosso relacionamento com Deus. Todos nós, inclusive nós pastores. Isso é natural. Agora, a gente percebe que nesses momentos é exatamente os momentos em que a gente percebe que a gente já não está mais tendo com Ele o nível de comunhão, o nível de relacionamento que a gente poderia estar. E é exatamente nesses momentos que a gente percebe que a gente está mais distante da comunhão com Ele, que a gente já não está orando como a gente deveria orar, que a gente não está lendo e meditando na palavra como a gente deveria meditar. E por que a gente não está tão próximo dele como a gente deveria? Porque a gente está muito mais distraído com as atribuições do dia a dia. E se tem uma geração que vive 24 horas sob o risco da distração, é a nossa. Nunca nenhuma geração teve tanta distração como a nossa. É muito fácil você pegar aqui e você começar a rolar o feed do seu Instagram e você achar que passou 5 minutos, quando você olha, passou meia hora. Será que sou eu que faço isso em alguns momentos ou tem mais alguém aqui? Vocês são crentes demais, gente. Mas tem hora que eu acho que eu passei 5 minutos, mas já passou o tempo. E um tempo que foi perdido, distraído, que eu poderia estar lendo, meditando na palavra, que eu poderia estar lendo um livro que me edificasse, que eu poderia estar orando. Então, os momentos mais distantes de Deus, a gente percebe que são os momentos que nós mais estamos distraídos. E a pergunta é: o que fazer em momentos como esse? A resposta é nos lembrarmos do convite que Jesus faz, que sempre esteve e sempre estará de pé. Ele diz: venha. O texto começa com essa expressão: venham, ou de maneira mais personalizada para você: venha. Esse é o convite. Jesus, ele sempre esteve e ele sempre vai estar no mesmo lugar. Onde? Entronizado. Jesus, ele está no trono, ele está sentado no trono, de onde ele reina, ele governa de maneira soberana, de onde todas as coisas sempre estiveram debaixo do seu poder, sempre estiveram no seu controle. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes as coisas saem do nosso controle, talvez nesse momento as coisas estão fora do seu controle, mas eu vim aqui para te dizer que as coisas nunca saíram e nunca vão sair do controle dele. Ele nunca perdeu o controle, sabe, da sua vida, ele nunca perdeu o controle da sua história, ele nunca perdeu o controle. Às vezes a gente perde o controle, e eu vou até dizer para você, às vezes a melhor coisa que acontece é quando a gente perde o controle e deixa ele controlar. Jesus, ele continua soberano no trono, e de lá ele governa todas as coisas. Cabe a nós aproveitar o convite, porque quando ele nos convida, ele está abrindo a oportunidade, o acesso de nos aproximarmos dele o máximo possível. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu desfruto da presença dele. Sim ou não? O salmista vai dizer que nós descansamos à sombra do Onipotente. Agora pensa comigo: se tem uma árvore lá no fundo da igreja e eu estou aqui, eu consigo desfrutar da sombra dessa árvore? Só tem uma maneira de eu desfrutar da sombra da árvore, sim ou não? É se eu estiver perto. Quanto mais perto dela, mais eu desfruto da sombra. Desfrutar da sombra do Onipotente só tem uma maneira: eu estar perto dele. E é exatamente por isso que ele faz o convite. Ele diz: venha. Ele abre a oportunidade, ele abre o acesso. E quando nós aceitamos o convite e vamos até ele, a gente troca o cansaço, o nosso cansaço, pelo descanso dele. A gente troca o nosso estresse pela paz dele. E é disso que o texto está falando. É importante a gente perceber por que Jesus menciona que ele é manso. E essa palavra manso é a mesma palavra para o gentil. Gentil. Ele é manso, ele é gentil e ele é humilde de coração. E o fato pelo qual ele enfatiza isso
é para atenção de que, ele enfatiza para nos dar a atenção de que ele não vai forçar eu e você irmos até ele. Nós começamos falando que ele faz um convite, sabe? Ele quer deixar claro que ele não vai nos forçar. Por quê? Porque ele é gentil, ele é manso, ele não é daquele que obriga, ele não é daquele que pressiona, ele não é daquele que manipula. É por isso que o nosso DNA é esse, sabe? O nosso DNA é de inspirar você a viver uma vida pela palavra. Você nunca aqui vai ser manipulado, você nunca aqui vai ser pressionado, não, você vai ser inspirado, você vai ser ensinado, você vai ser convidado, e aí a decisão é sua. Jesus, ele diz: eu sou gentil, eu sou manso, eu sou humilde de coração, então venha. Ele está dizendo: eu abro a oportunidade, eu abro a porta, eu abro o acesso, mas você só vem se você quiser. A decisão de vir ou não é sua. Quem está me entendendo? Então, quando a gente olha para o texto, ele faz o convite, ele está disponível no trono, de onde ele governa todas as coisas, mas ele respeita a nossa escolha. Aceitar o convite e ir até ele é uma escolha nossa. E perceba que fica muito claro no texto que é um convite, não é uma ordem. Tem momentos na Bíblia que a gente percebe Deus dando ordens. Quando Deus diz vá, quando Deus diz faça, mas aqui ele diz: venha, venha que eu sou humilde para te receber, mesmo eu estando entronizado, mesmo eu sendo o Senhor sobre todas as coisas, eu estou te convidando, venha. Venha que eu sou manso, eu sou gentil para te receber, independente de como você está, independente do que você está passando, sabe? Eu estou abrindo a oportunidade, eu estou chamando você para vir. Deus nos ama de uma tal maneira que Ele nos aceita, Ele nos recebe do jeito que nós estamos, mas Ele nos ama tanto que Ele não permite que a gente permaneça do jeito que a gente está, do jeito que a gente chega diante dele. Você chega diante dele de uma maneira, mas você nunca vai permanecer na presença dele da mesma maneira. Ele sempre muda, ele não apenas faz em nós, ele faz por nós e ele faz através de nós, sabe? Ele faz um convite, a gente pode ir e encontrar o descanso tão desejado para nossas almas. Nunca houve uma necessidade tão grande numa geração como a necessidade de descanso para a alma, como a nossa geração vive. E tudo isso tem motivos. Quando a gente estuda e lê, você vai perceber. Uma geração que vive com a mente completamente acelerada, sabe? Tem gente que acorda antes de orar, antes de abrir o olho, antes de abrir o olho ela já pega o celular. E a última coisa que ela faz antes de fechar o olho à noite é olhar para o celular. E você não sabe do quanto isso aqui acelera o nosso sistema nervoso central, o quanto acelera a nossa mente, o quanto isso está ligado ao nível de ansiedade que está na nossa geração. É o ritmo de vida que foi estabelecido, é o volume de informação. A gente quer toda hora saber o que está acontecendo, sabe? A gente quer toda hora estar olhando se tem alguém, se alguém mandou alguma mensagem. Eu estava lendo agora um livro que eu trouxe dos Estados Unidos, e o autor fala que o ser humano normal, ele pega o celular dele, ele acessa o celular dele, ele olha 2.167 vezes por dia, em média. Você pode dizer: ah, eu não. Comece a contar. Comece a contar. Quantas vezes você pega no celular? Às vezes você nem olha, mas você pega. Você está num lugar que você não pode usar o celular, mas você pega nele. Se ele estiver perto de você, amigo, já era. Se o celular estiver no mesmo ambiente que você está estudando ou orando, ele tira 40% da tua concentração, sem você pegar nele. Só em ele está ali. Isso é pesquisa, isso são números, são dados, e a gente às vezes não percebe. Então Jesus, ele traz nesse texto, é um texto tão atual, tão relevante para a nossa realidade, e ele fala: venha e você vai encontrar um descanso tão desejado para a sua alma. Ou você pode recusar o convite e permanecer no seu nível de cansaço, estresse, pesos e preocupações. Ele diz: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você quiser, eu troco com você. Vem até mim, você me dá o seu, pega o meu, e você vai viver sua vida tranquila. Mas tudo começa com um convite. Ele diz: venha. E quando ele nos faz o convite para ir até ele, o que ele quer? Ele quer exatamente isso: acabar com a nossa ansiedade, com o cansaço, com a nossa alma. Ah, pastor, ansiedade é falta de fé? Não. Mas a fé cura a ansiedade? Cura. A ansiedade não é falta de fé. A depressão não é falta de fé, não. A depressão, a ansiedade, ela é uma soma de vários fatores.
tem fatores biológicos e tal, mas a fé, a vida com Deus, a palavra, sabe, a presença de Deus cura completamente, cura qualquer enfermidade. Então ele faz o convite para trocar, para você pegar o descanso dele e você lançar sobre ele o seu cansaço. E aí, esse descanso que ele promete é um descanso que é um descanso para a nossa alma, que nenhuma cama, por mais confortável que seja, ela pode dar. Somente ele pode proporcionar. Dr. Augusto Cury, que é a maior autoridade em saúde emocional do Brasil, ou talvez do mundo, ele diz que hoje nós temos uma geração de mendigos morando em palácios. O maior número de ansiedade, depressão e suicídios é em classes média e alta. Pode pesquisar que está lá. Alta. Pessoas que, humanamente falando, pessoas que não devem nada, pessoas que não têm, que podem ir viajar para onde quiserem, pessoas que podem ficar nos hotéis que quiserem, pessoas que podem ir para qualquer lugar do mundo, porque essa paz, esse descanso que Jesus oferece, não tem dinheiro, não tem conforto, não tem status, nada pode proporcionar, somente Ele pode proporcionar. Amém? Sabe, pare de tentar resolver com seus próprios esforços. Pare de tentar preencher com aquilo que não vai preencher. Sabe, se renda a Ele, aceite o convite dEle. Sabe, tentar resolver com a nossa própria força só traz ainda mais cansaço, só traz ainda mais desgaste. Sabe, corra para os braços dEle, lance sobre Ele, como a Bíblia diz, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de você. O problema é que a gente está querendo cuidar da gente mesmo e nós não temos essa capacidade. Nós podemos cuidar de nós mesmos até um determinado ponto, mas chega num determinado nível que só Ele tem o descanso. Sabe, corra para os braços dEle, entregue para Ele, lance sobre Ele os teus problemas, teus sonhos, tuas preocupações, e encontre nele o verdadeiro descanso que a sua alma tanto precisa e que somente Ele pode proporcionar. Só Ele preenche o vazio. E entenda uma coisa, Jesus é para mim e para você tudo, repita comigo, tudo o que eu e você não podemos ser para nós mesmos. Vou repetir, Jesus é para nós aquilo que nós não podemos ser para nós mesmos. Ele é tudo. Lembra quando Deus envia Moisés para falar com o faraó? E Moisés diz, mas o que eu vou dizer? O que eu digo que me enviou? Ele diz, diga que o eu sou me enviou. Mas como assim o eu sou? Quando Deus se define como eu sou, Ele está dizendo, eu sou o que, pastor? Eu sou a cura se você precisa de cura, eu sou a provisão se você precisa de provisão, eu sou a libertação se você precisa de libertação, eu sou o descanso se você precisa, aleluia, eu sou aquilo que você precisa, porque Ele é tudo que eu e você jamais poderemos ser para nós mesmos. É por isso que tem problema, tem solução, tem problema, sabe, tem preocupações que somente Ele vai resolver, tem enfermidade que a medicina, por mais avançada que se torne, não vai conseguir nem detectar, muito menos trazer cura. Fica de pé em nome de Jesus. Só Ele pode preencher. O meu desafio para você nessa tarde: entregue e confie, porque Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. A palavra de Deus vai dizer que Ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades, de acordo com a sua bondade e com as suas riquezas e com o seu poder. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não vai resolver o teu problema baseado no que você é, no que você tem, nem no que você pode. Sabe, quando você entrega a Ele, Ele vai resolver de acordo com a bondade dEle, com a riqueza dEle e com o poder dEle. A Bíblia diz que Ele é dono de todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Ou seja, quando você entrega nas mãos dEle, o teu problema passa a deixar de ser impossível e passa a se tornar perfeitamente possível. O convite dEle é para você que está cansado, sobrecarregado, preocupado por alguma coisa, talvez por um problema, por uma luta, por uma enfermidade, ou talvez por um sonho, um projeto, eu não sei. E o passo de fé para isso é para você entregar, confiar e ver Ele fazer, e depois testemunhar. Esse é o processo.
Eu quero orar por você, você que está da segunda à sétima semana, levante a sua mão onde você estiver. Você que já está nessa caminhada, você que já começou esse propósito, sabe, você que decidiu crer que Ele é poderoso, sabe, levante a sua mão, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar e te glorificar pela fé, pela confiança que esses filhos que já estão nessa caminhada de fé contigo, nós queremos te pedir, Senhor, sonda o desejo do coração de cada um. Pai, inclina agora os teus ouvidos, como diz a tua palavra. Vem com resposta, tu és o eu sou. Tu és tudo o que ele precisa. Tu és tudo o que eles não podem fazer por si mesmos, Senhor pode.